Hoje, na solenidade de Pentecostes, a antífona de entrada da missa diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E na oração coleta nós rezamos para que o Senhor renove o prodígio de Pentecostes na sua igreja, na vida de cada um de nós. Na carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo diz que toda a criação geme e sofre em dores de parto. E também nós gememos interiormente, esperando a adoção como filhos. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos rezar como convém. E Ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Ele intercede segundo os desígnios de Deus. O Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, Ele intercepta os gemidos dos nossos corações. Ele intercepta os gemidos da natureza, da humanidade. Como diz um salmo, por que choras, minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda louvarei a salvação da minha vida. Santo Agostinho, comentando o Salmo 32, que diz, cantai ao Senhor com arte no júbilo, ele põe a pergunta, como cantaremos a Deus um canto novo? E responde, o Espírito Santo te dá quase o tom da melodia com a qual cantar. Não vá em busca de palavras. O que significa cantar no júbilo? Compreender e não saber explicar as palavras daquilo que se canta com o coração. Aqueles que cantam quando recolhem os frutos da terra ou quando trabalham intensamente, primeiro percebem o prazer de cantar, mas depois, quando a emoção cresce, sentem que não podem mais expressar a emoção em palavras e assim derrama o seu coração em uma só modulação de notas musicais. E isso nós chamamos júbilo. E prossegue Santo Agostinho. Júbilo é aquela melodia com a qual o coração efunde aquilo que não consegue expressar com palavras. E para quem é mais justo elevar esse canto de júbilo, senão ao Deus inefável? De fato, é inefável aquele que nós não podemos expressar o louvor dele em palavras. E se não podemos expressar, também não podemos calar. Então nos resta somente jubilar. E o coração se abrirá à alegria, sem servir-se de palavras. E a grandeza extraordinária da alegria não conhecerá o limite das sílabas. A grandeza extraordinária da alegria não conhecerá o limite das sílabas. Isso é aquilo que na renovação nós chamamos o dom de línguas. Chiara Lubick diz que o Espírito Santo é o vínculo de unidade entre as pessoas divinas, Pai e Filho, e também o vínculo de unidade entre os cristãos. Ele é o respiro de Jesus e a atmosfera do céu, o respiro da igreja, de uma igreja que nós compreendemos como céu transferido na terra pelo dom da unidade. E o padre Hermes Ronchi, aqui na Itália, comentando também a liturgia de Pentecostes, diz que o Espírito Santo é a recusa de toda monotonia. Em Pentecostes, naquela sala fechada e de ar estagnado como Pentecostes, entra o grande, amplo e profundo oxigênio do céu, entra o respiro de Deus, que não suporta esquemas preconcebidos e fechados, o Espírito Santo que vem para nos dar vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Hoje nós louvado. celebramos a solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, Maria, reunidos no cenáculo. Pleno cumprimento do mistério pascal. A esse propósito, uma vez dizia Inácio Razin, que já foi patriarca grego ortodoxo de Antioquia, como pode o acontecimento pascal que aconteceu
há tanto tempo atrás se tornar nosso hoje, através daquele que é o artífice, desde a origem e na plenitude dos tempos, o Espírito Santo. Ele é a presença de Deus conosco, unido ao nosso espírito. Moisés Azevedo, fundador da comunidade Shalom, falando sobre essa experiência de um novo Pentecostes na igreja no nosso tempo, diz que quando nós temos essa experiência, quando nós fazemos essa experiência de sermos renovados no Espírito Santo, pela graça da sua efusão, algumas das principais graças que nós podemos ver em nossas vidas são a redescoberta da oração, o amor e a compreensão da palavra de Deus, a evangelização com unção, a abertura aos carismas do Espírito Santo, um compromisso no seguimento de Cristo, um sensus ecclesiae, ou seja, esse sentido mais profundo de pertença, de comunhão com a igreja, e novos laços de espiritualidade, de fraternidade, de apostolado, de serviço aos nossos irmãos. E ainda segundo ele, nós somos chamados a ser e a nos tornar assim as mãos, os lábios, os olhos de Jesus ressuscitado, que deseja penetrar na vida das pessoas e levar a elas essa experiência viva de um novo Pentecostes. Peçamos hoje, meus irmãos, essa graça de sermos renovados no poder do Espírito Santo, redescobrir a força da sua unção, para podermos ser esses instrumentos de um novo Pentecostes na vida de tantos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.